Bruno, você viu que aqui no fundinho aqui da tela já tem a foto aqui acho que do principal jogo que a gente teve hoje à tarde, que foi entre Barcelona e Manchester United, né? Um duelo de Champions League na Europa League. Você achou que foi um jogão ou foi mais bagunça? Eu acho que foi um jogão porque foi bagunça, talvez. Pode ter sido. Normalmente, grandes jogos tem um quê de bagunça, tem muito erro, né? Tem muito vacilo, tem as defesas errando. Por exemplo, a final da Copa do Mundo, que talvez tenha sido aí o grande jogo da história recente do futebol, ele era um jogo de um time só até 80 minutos. Graças ao Otamendi e Companhia Limitada, a Argentina deu emoção ao jogo e virou aquele pandemônio, com vários vacilos. Então, assim, foi um grande jogo, baita evento para a história, que a gente nunca vai esquecer, mas os erros fizeram parte ali. Eu acho que alguns grandes jogos, principalmente quando tem muito gol, normalmente contam com muitos erros. E hoje eu até tuitei sobre ali durante o jogo, que assim, primeiro eu acho o Léo Bertozzi, que foi quem comentou o jogo pela ESPN, cara, ele foi muito feliz quando falou, o jogo entregou tudo o que a gente esperava. Muitas vezes a gente cria maior expectativa e o jogo é ruim, porque os times entram numa rotação baixa, acaba que, por exemplo, PSG e Bayern foi um jogo abaixo, assim, não foi o jogo que a gente esperava, né? Até porque mais o Bayern jogou do que o PSG. Só que hoje eu acho que eles entregaram, e eu até tuitei falando, cara, há muito tempo que Barcelona e United não tinham um time. E quando eu falo um time, é uma estrutura organizada com ideias aplicadas que você pode achar que tem a melhorar, e realmente tem, mas as ideias ali estão claras. A gente sabe o que pensa o Ten Hag, a gente sabe o que pensa o Xavi, e eles tentam aplicar. Tem horas que aplicam muito bem, tem horas que aplica mais ou menos, e tem horas que não consegue aplicar. Mas você vê um norte muito legal, tanto para o Manchester quanto para o Barcelona. E aí, muita gente que acha que caiu de paraquedas no jogo hoje, talvez não esteja acompanhando o Campeonato Espanhol nem o Campeonato Inglês, falou: realmente, ótimos times, tanto que estão na Europa League. Bem, se essas pessoas estivessem acompanhando o Campeonato Inglês e o Campeonato Espanhol, eles iriam ver que um é líder do campeonato e o outro é o terceiro colocado, incomodando ali, como há muito tempo não conseguia. Então, esses times fazem uma boa temporada. E acho que hoje isso. Talvez o principal time da Premier League pós. Né? Talvez o principal time da Premier League pós-Copa, né? Provavelmente. O Rashford, ele talvez seja o principal jogador do mundo pós-Copa. Em termos de rendimento, tá? Eu não estou dizendo que você pode preferir fulano, beltrano, ciclano, não tem problema nenhum. Em termos de rendimento, pós-Copa, vários times pioraram e o United não. O Barcelona não, né? O Borussia, que a gente vai falar daqui a pouco, não. O Bayern não. Poucos times não pioraram. Vários pioraram, alguns não. E esses dois de hoje não pioraram. Então, acho que eles entregaram um grande produto. Está totalmente em aberto. Eu acho que é bem possível que o Barcelona vá lá e consiga reverter, mas vai ser embaçado, até porque vai sem o meio-campo inteiro, né? O Gavi está suspenso, o Pedro saiu machucado e o Busquets também. Isso. Não vai ter o meio-campo original de controle de ação, ele não vai para a Inglaterra, provavelmente. Então, de fato, vai ser uma situação embaçada, e acho que destaque para o Rafinha, que talvez tenha feito o grande jogo dele com a camisa do Barcelona, acabou substituído, saiu o pé da vida. Eu acho que faz parte, o Xavi aparentemente conseguiu lidar bem ali com a situação, né? Fez um carinho, um afago no Rafinha ali, mas o Rafinha estava precisando de um jogo desse, né? De um jogo grande, de um jogo bom, e que ele acabou sendo importante no empate. Foi maravilhoso de ver Barcelona e United voltando a fazer um grande duelo para um grande público, né? Como é um público de noite europeia. Exatamente, foi um duelo de Champions na Europa League, mas de fato uma grande noite europeia, né? Você falou do Rafinha, o Rafinha, ele fez um gol, deu uma assistência, ele tá com 3 gols e 2 assistências nos últimos 4 jogos, né? O cara tá crescendo bastante de desempenho, né? E a gente aqui já tem uma galera participando, já tentando descobrir um pouquinho o que está acontecendo com o United. O Diego Lúcio aqui, que é colaborador aqui com a gente, mandando boa noite para você, e perguntou está perguntando sobre a melhora do United sem o Cristiano Ronaldo, né? E do Rashford sendo o melhor do mundo após a Copa. Se não for o melhor, é um deles, assim. Se você for pegar pós-Copa, o Rashford vai estar no top 3 aí,
com toda certeza. E não vejo problema nenhum em você cravar que é ele o melhor pós-Copa. Não vejo problema nenhum. Para mim é evidente que o time melhorou sem o Cristiano, mas para mim é evidente também que a situação poderia ter sido melhor contornada e o Cristiano hoje poderia ser um reserva para eventualidades dentro de um time hoje que está não pronto, mas está caminhando para ser um time competitivo. E eu acho que o Cristiano ali poderia eventualmente jogar, entrar no segundo tempo, até ser titular numa ocasião, precisando buscar resultado, etc. e tal. Eu acho que poderia acontecer, mas foi tudo muito mal administrado, acho inclusive pelo próprio Cristiano, principalmente, que acabou ficando insustentável. Mas eu acho que no ambiente organizado, o Cristiano poderia ser um reserva de altíssimo luxo se ele entendesse que o momento dele hoje de carreira para a primeira prateleira era esse momento de, pô, eu estou aqui para ajudar nessa transição, eu não sou o holofote aqui, o holofote são as ideias do Ten Hag, é esse time do Ten Hag, e eu vou estar aqui ajudando, passando o bastão. Ele não se predispôs a fazer esse papel e deu no que deu. Mas coletivamente não tenho nenhuma dúvida que a saída dele deixa o Bruno Fernandes melhor, deixa o Rashford melhor, acho que cria um espaço também para o próprio Sancho evoluir e ele está aos poucos desabrochando. A chegada do Casemiro é óbvio que teve um impacto gigantesco no time, não no primeiro momento, né? Porque quando ele chega, o United estava vivendo até um período já bom e ele fica no banco ali no começo. Mas, pô, todo mundo voltou a jogar muito bem. O Casemiro tá voando, o Fred fez um grande jogo hoje, inclusive com direito à assistência. O Sancho vai se soltando aos poucos, né? Então hoje é um time muito encaixado, não teria espaço para o Cristiano no time titular, mas eu acho que ele poderia ter ficado lá para ser um ótimo reserva. É uma pena que ele não quis esse papel e preferiu, no final das contas, nem sei se preferiu, mas acabou indo para a Arábia. É evidente que tem um componente do Cristiano Ronaldo, né, que nem você falou, dele aceitar o momento físico dele, o momento da carreira dele, mas uma dúvida que eu tenho, acho que até uma coisa que vai acabar voltando quando a gente chegar no assunto do PSG, é se você acha que não tem uma certa limitação do técnico em não conseguir achar um espaço para uma estrela do calibre do Cristiano Ronaldo, sem que isso interfira nas ideias dele, ou sabe, aquela coisa assim que é tão idiosincrático que você não consegue pensar em não ter um atacante que é extremamente móvel, como o Rashford na frente, como foi hoje, por exemplo. Cara, assim, olhando para as ideias do Ten Hag e os trabalhos dele até hoje, pô, eu acho que fica bem embaçado, assim. Eu acho que é você machucar muito a sua ideia base para ter aquele cara, entendeu? Que já não está na flor da idade nem no melhor da forma. Uma coisa é o Guardiola, por exemplo, fazer adaptações à sua ideia para encaixar o Haaland, que, pô, se não está no auge, está caminhando para ele. E era uma demanda que o time tinha ali e tal. Não era a prioridade, ele queria o Harry Kane e tal, mas como é que o time do Guardiola joga? Pô, um jogo muito lateral, bola na área direto. Você ter aquele cara ali faz até algum sentido, mesmo que não seja a minha prioridade de ideia, mas você não está violentando o seu jogo. Eu acho que ter o Cristiano como titular, a forma como ele hoje se mexe e associa e ocupa alguns espaços, aí eu acho que é violentar muito o que o Ten Hag foi para lá para fazer. Porque quando você contrata um cara como o Ten Hag, e imagino eu que o United sabia o que estava contratando, você está contratando uma ideia que ela é muito mais coletiva do que individual. E isso foi assim no Ajax muito evidentemente. Quando precisou, ele usou o Tadic de falso 9. Quando estava em outra situação, ele voltou o Tadic de novo para o lado esquerdo e fez adaptações, mas priorizando a ideia, não o Tadic, não o Neres, não o Antony, não o Haller, não ninguém. Então eu acho que, pô, ia ser violento ia ser ruim, você ia atrasar a evolução do que hoje a gente está vendo aí. O trabalho do Ten Hag eu diria, muito bom. Porque, assim, não são só os resultados do Manchester. Em via de regra, num geral, a temporada, dá para a gente botar aí que a partir ali de, sei lá, 2 semanas antes do Casemiro chegar, pô, o time estava jogando um futebol bom. Não é brilhante, mas ele é bom. Ele é bom. Você olha pro time e fala, pô, tá organizado, tá seguro, ataca bem,
tem uma lógica no ataque. Pô, a temporada passada, que o Cristiano, não acho que foi mal, acho que o Cristiano foi bem. Foi uma temporada ruim do Bruno Fernandes, para mim. Comparada à anterior, que ele voou, o entendimento dele com o Cristiano ali não foi bom. Você acabou perdendo o melhor Bruno Fernandes. Eu acho que isso tem um impacto. Na seleção portuguesa isso fica claro, que não é a melhor versão do Bruno Fernandes lá, eu acho também. Mas eu também não estou aqui para demonizar o Cristiano, tudo que o cara já fez. Eu só acho que nesse momento foi feito o que tinha que ser feito. Eu acho que o Ten Hag priorizou o que tinha que priorizar mesmo. Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais o que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like e fica o convite também para você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas, assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo para não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil e mundo afora, entra lá no torcedores.com, que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando então, hein? Valeu!